A Lua é um astro interessante, não é mesmo? Mais ou menos um ano atrás eu fiquei sabendo de uma coisa que estava acontecendo no Minecraft. E o nome dessa coisa era algo mais ou menos no nome de Não Olhe para a Lua. A princípio eu não dei muita atenção pra isso porque parecia ser só mais uma das sériezinhas de Minecraft que estava acontecendo e eu já estava muito acostumado a ver isso. Porque Minecraft, quando você começa a adentrar em tudo que ele pode te oferecer, bom, ele é assim. Ele tem diversas histórias e mistérios que foram acontecendo ao longo de toda a existência desse jogo e outros que a própria comunidade cria pra poder se entreter conforme o jogo, porque faz parte da natureza dele esse tipo de mistério. Eu posso passar algumas horas aqui contando histórias sobre coisas que eu já vi a comunidade de Minecraft fazer, porque, no fim, é ela que faz o jogo continuar vivo. Por isso, quando eu vi pela primeira vez esse tal Não Olhe para a Lua, eu meio que deixei passar. Eu tava muito ocupado fazendo outras coisas da minha vida, então isso acabou passando pelo meu radar e eu acabei esquecendo da existência dele. Mas, em um belo dia, apareceu de novo. Basicamente, Não Olhe para a Lua significava algum tipo de creepypasta. Um usuário do Reddit tinha explicado em um iceberg que algo estranho poderia acontecer quando você estivesse olhando diretamente para a lua do Minecraft. Ele dizia coisas como: Minecraft tem um código secreto que identifica quando você tá encarando a lua diretamente. Quase como se ele soubesse que você tá olhando pra ela. E testar coisas com essa ideia de que o Minecraft sabe que você tá olhando pra lua causa algumas coisas desastrosas. Ele coloca nessa lista que ele fala sobre coisas desastrosas que poderiam acontecer, coisas como figuras sombrias aparecendo no meio do seu jogo, ser tacado fogo, o seu mundo inteiro do Minecraft corromper. E ele também reitera que por mais que ele ache isso tudo muito besteira de creepypasta, ele tá a fim de testar para ver e ir a fundo realmente se isso acontece e por que acontece. E aí que começa a aventura do nosso querido Legend Fighter, um garoto que em um momento tava anotando coisas que queria fazer um iceberg de Minecraft porque seria muito divertido, e no outro August 10th, August 12th, August 13th, August 14th, August 15th, September 6th, June 16th. I need to fucking leave now. They don't like me. I just realized they don't fucking like me. I don't know how I didn't fucking figure this out. A primeira entrada desse diário do Legend Fighter sobre todo esse conhecimento e pesquisa que ele queria fazer sobre a Lua é o que acontece se você olhar diretamente para a Lua com um relógio na sua mão. Segundo um print de uma lista que ele recebeu de um amigo dele em algum fórum aleatório pela internet, se você fazer essa sequência de coisas, supostamente faria com que o relógio que você tivesse na sua mão começasse a girar infinitamente e ficasse maluco. O que, como você pode ver pelo vídeo, não deu certo. No segundo vídeo ele quer testar o que acontece se você assistir a Lua subir pela saída de uma caverna com um relógio na mão. E de novo, nada. Durante essa série de vídeos que ele fez diversos testes onde ele estava tentando fazer isso funcionar de qualquer forma que seja. E quase todas elas levaram ele para esse mesmo ponto de fracasso. Mas toda essa teoria que ele estava tentando montar teria uma virada diferente quando ele decide testar isso daí. O terceiro teste dele era sobre você entrar no end do Minecraft às meia-noite em ponto com um relógio na mão. E quando ele decide fazer isso de verdade, algo meio estranho acontece. O relógio dele começa a pirar como ele disse que era pra acontecer no primeiro teste, só que isso até aí é uma parte normal. Quando você tá no end do Minecraft, o seu relógio realmente fica pirando o tempo inteiro. O que é estranho nesse vídeo é que, por mais que ele tenha entrado nessa exata hora e tenha tocado o som quando você entra no end, nada carrega. Você fica num vazio completo e sozinho. Na lista de testes que ele queria fazer, o seguinte depois desse era você encarar a lua uma noite inteira. E foi exatamente isso que ele fez. Ele postou um vídeo de 10 minutos onde ele ficou o vídeo inteiro encarando a lua até o fim da noite acabar, e quando tava prestes a acabar, esse vídeo acaba com ele tendo que reiniciar o PC dele. Mas isso é seguido por outro vídeo onde ele postou logo em seguida, que é um vídeo onde ele, depois de ter reiniciado o computador dele e voltado no mundo, onde as coisas não tão normais. Todos os blocos do mundo dele simplesmente trocaram de textura. Árvores viraram pedra, estruturas como a própria torre que tinha aparecido no vídeo anterior e que aparentemente foi ele que construiu, viraram uma endstone completa, a pedra da dimensão do fim. E que, parando pra pensar aqui agora, ela lembra um pouco a textura da lua. É uma pedra branca amarelada cheia de furos nela, é bem a textura da lua mesmo. De qualquer forma, na própria descrição desse vídeo a gente consegue ter uma pouca noção do que aconteceu com o computador dele depois que isso tudo aconteceu. Ele disse que o computador dele simplesmente começou a corromper bastante coisa depois que ele crashou dessa forma, muita coisa que ele tinha acabou sendo perdida, e entre todas essas coisas corrompidas tá esse mundo que ele tava fazendo os testes, e o backup desse mundo que ele fez justamente pra esse tipo de acontecimento. Sem explicação, sem notícia, simplesmente tudo corrompido. Ele termina essa mensagem dizendo se ele não sabe se o computador dele foi acessado ou hackeado, e ele não sabe o que mais ele perdeu no meio disso tudo. Mas as coisas claramente estavam meio estranhas. Mesmo ele perdendo esse mundo survival que ele tava trabalhando os testes deles, isso parece que não parou ele de tentar e cavar mais a fundo nisso. Porque depois disso ele seguiu testando ainda mais coisas envolvendo o relógio, a noite e a lua dentro do Minecraft. Um desses projetos no próprio canal dele tá marcado como Unfinished, inacabado. Pelo que parece, se a gente pegar esse vídeo, que é uma sala completamente escura, e aumentar em algum editor de vídeo, a gente consegue perceber que era uma sala
sala cheia de item frame e lotada de relógios. O porquê a gente não sabe. Porém, nesse mesmo vídeo a gente consegue ter uma noção mais ou menos de onde que o Legend Fighter tá tirando todas essas ideias pra você se testar sobre a Lua no Minecraft. Ele respondeu um comentário que tinha nesse vídeo falando que essa lista veio de um print que um amigo dele enviou pra ele de algum fórum chamado Messenger Geek. Mas não tinha como encontrar a lista certa porque não tinha nenhum título pesquisável ou algo que desse pra você usar e pesquisar dentro desse fórum. No vídeo seguinte a esse é um dos mais estranhos na minha opinião, porque ele mostra o Legend Fighter andando sozinho numa floresta do Minecraft enquanto toca aquela música padrão do jogo que todo mundo conhece, mas por mais que tudo esteja meio normal até certo ponto, tem um clima muito estranho carregado nesse vídeo, porque eu não sei, é muito estranho de você ver alguém andando no Minecraft de noite, assim, sem nada, só ouvindo a música do jogo, num ambiente que teoricamente é extremamente perigoso porque tá de noite. No fim desse vídeo ele encontra uma caverna exposta no meio da floresta que ele tava, e ele decide entrar nessa caverna e se afundar nela sem nenhuma tocha e nenhum equipamento. No fim dessa caverna ele pega um relógio e o vídeo acaba. Mesmo se a gente olhar alguns segundos antes, naquele vídeo não tinha nenhum relógio onde ele tava passando, simplesmente apareceu no inventário dele. Só que, para aí, esse acontecimento estranho desse vídeo do Legend Fighter é provavelmente um dos últimos acontecimentos estranhos que a gente tem nessa lista de vídeos dentro do Minecraft, porque depois desse vídeo, os 3 vídeos seguintes desse vídeo são só ele tentando replicar o que aconteceu naquele vídeo onde o mundo dele corrompeu, só que diferente daquela vez, sem sucesso nenhum. E por mais que esses vídeos sejam completamente bizarros de se assistir sozinho durante 10 minutos, porque afinal é um cara segurando uma câmera e respirando bem fundo e tremendo enquanto olha pra lua no Minecraft, em nenhum desses 3 vídeos isso acontece. Parece que esse acontecimento tava muito ligado àquele mundo que ele tava usando no Minecraft, mas se foi isso também, o que era aquele relógio que apareceu no meio do nada? E assim como mais nada de relevante, nada de sobrenatural, por assim dizer, acontece enquanto o Legend estava testando isso dentro do Minecraft, é também quando a gente não tem mais nenhuma notícia dele por vários e vários meses. Até ele publicar mais um vídeo chamado Update. Depois dessa série de vídeos dele sobre o Minecraft, ele posta um vídeo pra quem acompanhava ele nessa época, falando sobre o que aconteceu e por que ele sumiu por tanto tempo. Ele fala pra uma tela preta que ele tava meio ruim esses tempos e por isso ele não tava publicando nada nem mexendo demais com isso. E uma parte muito importante desse vídeo é que ele fala com todas as letras que mexer com essa coisa dentro do canal dele ferrou com a cabeça dele. E meio que é realmente verdade. Parece que desde que ele começou a fazer essa série de vídeos, ele mudou bastante de uma hora pra outra e muito provavelmente tem relação com isso. É só a gente pegar, por exemplo, em comparação o primeiro vídeo dessa série de vídeos dele e comparar com o último. Primeira coisa que eu vou testar dessa lista. Mais especificamente, o relógio deve randomicamente girar enquanto eu olhar pra lua. Será que isso tudo foi um erro? Ele chega até um ponto onde ele vai buscar terapia no vídeo seguinte pra tentar conversar com a terapeuta e grava tudo isso pra mostrar pra todo mundo o que ele tava passando e quais eram os problemas que ele tava sofrendo nessa época. E pelo que a gente consegue ver sobre a conversa que ele teve com a terapeuta, ele tá claramente muito obcecado com essa ideia da lua. Parece que tudo isso, desde que ele começou a pesquisar, mexeu com ele de uma forma bem bizarra, onde ele não consegue não pensar nesse tipo de coisa. Tem vários pontos nessa conversa que são cortados e ele disse na própria descrição do vídeo que foram cortados porque eram momentos muito pessoais, só que a grande maioria desses momentos muito pessoais dele são só ele falando sobre a lua. Something about the moon. I think there's some deeper meaning why it exists. Why it's here. My friends just couldn't. There's a lot of things in the world. Ele começa a falar alguma coisa que ele pensou sobre a lua e do nada tem um corte e continua pra outro assunto. Chega num ponto tão estranho onde ele fala pra terapeuta que ele sente que se ele parar de procurar e pensar sobre a lua, se ele abaixar a guarda, algo vai vir pegar ele, porque esse algo sabe onde ele mora. If I stop thinking about these things, about all of these things and let my guard down, something out there will find. E agora que você deve estar pensando, o que exatamente é esse algo? Esse algo. No vídeo do mundo corrompido dele, aos exatos 0,21 segundos, isso aqui aparece na tela dele. Só que isso tinha passado por debaixo do radar do Legend Fighter, ele não tinha descoberto isso sozinho. Na verdade, foi muito tempo depois dele ter publicado isso e das pessoas começarem a olhar esses vídeos dele que eles começaram a realmente perguntar pra ele sobre isso. Foi você que fez essa creepypasta? Não, ela não é bem uma creepypasta, mas sim, são meus vídeos. Ah, então você sabe o que o monstro do teu vídeo era, né? Qual monstro? O vídeo Update Vídeo 2020-10-12 aos 0,26 na direita superior. E realmente tem alguma coisa ali que virou quando ele olhou pra aquela direção. O amigo dele que ele vem conversando durante toda essa série, chamado Mayflower, que foi a pessoa que entregou a lista do Don't Look at the Moon pra ele, falou que isso talvez era meio que forçar a barra. Como ele tava gravando isso, segurando uma câmera e olhando pra tela do computador, isso poderia muito bem ser um reflexo dele mesmo dentro da tela do computador que gerou essa certa movimentação ali. Olha, cara, por mais que eu também queira saber se a creepypasta é real, as coisas não funcionam dessa forma, tá bom? Não tem motivo pra Mojang fazer uma coisa dessa. Pense em como os jogadores ficariam bravos se o mundo deles fosse corrompido pra sempre do nada. O motivo é que tem uma necessidade intensa de mostrar
mostrar alguma coisa. Isso não é o fim, isso é um sinal pra uma coisa maior. Eu acho que o monstro do Andy representa algum tipo de agente relacionado com a lua. Esse agente é provavelmente algo a mais. Isso é uma boa pista. May? Você tá aí? May? Essa conversa se passa um pouco mais de um mês depois dele ter publicado esse vídeo que o PC dele tinha crashado. E uma coisa que é importante de se citar aqui é que muito tempo depois foram encontrados várias anotações de cadernos que ele estava fazendo desde o começo do momento onde ele começou a produzir o iceberg dele de Minecraft até o momento onde ele começou a pesquisar sobre isso e daí em diante. Nas anotações dele ele chega a fazer diversas perguntas sobre o que poderia estar por trás disso tudo. E mais importante que tudo isso, por que a Mojang decidiu colocar isso dentro do jogo? Ele mandou até um e-mail diretamente pra eles perguntando qual era o propósito de tudo isso e por que eles decidiram fazer isso. Mas no momento que ele mandou isso, até ele acreditava que ainda era algum tipo de ARG, um joguinho de realidade alternativa, que era uma brincadeira da Mojang. Ele até cita isso no próprio e-mail. Mas depois dele encontrar com a entidade, ele começou a levar isso aqui um pouco mais a sério. Eu andei lá fora hoje. Eu vi que a lua tava diferente do que ela tava antes. Ela tava maior. E eu não digo fases da lua. Não é possível que a lua consiga brilhar tão forte como ela tava. A lua tá expandindo. Seguido por essas anotações do Diário do Legend, tinha um vídeo no canal dele que não fazia sentido nenhum do porquê que tava lá e não tinha nenhuma explicação, mas agora tendo acesso a essas anotações faz muito sentido. Esse vídeo é ele fora do Minecraft simplesmente andando pela cidade que ele tava, de noite. Isso agora faz muito mais sentido quando a gente sabe que ele tá falando de procurar sobre a lua de verdade, a lua do mundo real. Nas anotações do caderno dele depois dele fazer esse vídeo andando pela rua, ele fala que os sinais da lua expandir são os pontos entre você e a lua mudam de distância. Eu não faço ideia do que isso significa. A iluminação dele depende de ser... E ele não pode ser capturado por foto nem vídeo. Ele tem que ser visto a olho nu. Esse era o tal maior propósito que o Legend foi atrás depois dele ter topado com isso dentro do Minecraft. Depois dele começar a procurar as coisas de verdade dentro do mundo real, ele foi com o primo dele tentar procurar algumas coisas em florestas perto da casa dele pra ver se eles encontravam alguma pista que seja. E lá ele contou pro primo dele toda essa ideia da expansão da lua e tudo que tem em volta dessa teoria que ele tava montando. E aqui que entra um personagem novo nessa história, o primo do Legend Finder. Ele, por mais que não apareça muito na história aqui, ele serve pra ajudar o Legend a fazer alguma coisa que ele chama de contato. Uma pessoa me deu uma lista de rumores sobre a lua e um deles era real. Eu só queria saber mais sobre isso. E como que você tá fazendo isso? Eu tive fazendo algumas anotações sobre a lua e eu acho que eu descobri algo. Vocês importam vir comigo hoje ou amanhã de noite? Em um bosque aqui do lado de casa. Hoje eu não posso, mas talvez amanhã. E também, você tem certeza que tem algo realmente? Eu não posso ter certeza enquanto eu não ver por mim mesmo. De novo, isso é só uma teoria, mas eu tô pegando evidências e quanto mais encontro elas, mais forte o meu caso fica. Essas tais evidências que ele tava falando viraram uma série de vídeos no canal dele, uma série de vídeos onde ele simplesmente enlouqueceu. Top 10 fatos que você não sabia sobre a lua, resolvendo o ARG da lua no Minecraft, a verdade sobre a lua. A gente não sabia o quanto que esse garoto tinha enlouquecido, porque ele parecia só obcecado com a lua naquele ponto. Mas vendo do que ele tava planejando aqui realmente, ele tava criando teorias sobre uma suposta expansão lunar que só era possível de ser vista a olho nu. Ele tava usando tudo isso que aconteceu com ele no Minecraft, diversas mídias que citam a lua como uma forma de tentar ligar os pontos e mostrar que tava todo mundo falando sobre a lua e tentando alertar em alguma coisa sobre a lua. Depois ele começa a misturar religião, mistérios, teologia nas teorias dele, começa a fazer cálculos que não fazem o menor sentido e, é claro, começa a falar sobre o coelho. Tá bom, isso é de boa. O que a gente vai fazer lá? A gente só vai passar mais ou menos uma meia hora lá, pelo menos vasculhando em volta. Provavelmente começando pelas 9. Eu não sei, mas eu acho que me parece mais fácil vasculhar em volta quando eu sei o que eu tô procurando. Provavelmente é um coelho branco. É isso que eu vou conseguir descobrir. Coelho lunar, mais conhecido como coelho de Jade, é um folclore a respeito de um coelho que vive na lua. Cara, eu não acho que nenhum coelho vive nessa área. Sim, exatamente. Se a gente encontrar um coelho, a gente vai saber que ele não tem origem natural. Tá, cara, tanto faz, eu tô dentro. Essa figura nasceu do coletivo imaginário depois de uma pareidolia que acontece na lua, onde uma das partes mais escuras da lua toma o formato de um coelho do lado de um pilão. O Legend e o primo dele estavam tentando marcar pra eles poderem ir vasculhar essa parte perto da casa dele, só que eles estavam com alguns problemas. Primeiro que o primo do Legend estava meio ocupado naquela semana, e segundo que, como a gente tava falando de dezembro de 2020, tava nevando. O primo do Legend fala que ele não vai poder decidir e pede pra ele esperar alguns dias, no que o Legend concorda e fala que vai esperar. E no meio tempo, durante esses vídeos, ele publica mais 4 vídeos no canal dele. Eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo ver. Eu não consigo ver. Sendo um desses publicado por dia, ele provavelmente foi atrás de gravar a lua todos os dias que ele conseguia pra poder capturar essa tal expansão da lua enquanto ele tava esperando o primo dele aparecer. Na segunda vez que eles tentam marcar e o primo dele não pode de novo, ele toma uma medida mais drástica. Eu tô indo. Que? Ainda tá nevando. Eu disse que daqui a alguns dias a gente vai, mano. Mano, teu celular tá no modo silencioso? Atende. Ou, eu tô te ligando. Atende. Nesses vídeos ele não faz nada além dele sair pela neve procurando e procurando e procurando. E em um desses momentos ele para sentado na neve e fala:
Mas nesse vídeo em si a gente não vê nada sobre esse tal coelho branco que ele tava procurando. Parece que essa busca dele foi sem sucesso. Ele disse que era pra ficar pelo menos 30 minutos ali procurando, mas a gente só tem acesso a 17 desses 30 minutos. Uma vez que cada arquivo de vídeo que ele upa no canal dele tem um certo código ali que é referente à data e o tempo exato que aquele vídeo foi gravado, a gente consegue meio que montar uma ordem cronológica aqui. O arquivo denominado 2020-12-20-21-0505 foi no primeiro vídeo de quando ele chegou no lugar e começou a gravar e procurar o que ele tava tentando procurar. Sendo 2020-12-20 a data do dia, 20 de dezembro de 2020 e 21-0505 o horário que ele começou a gravar assim que ele chegou ali. E o último vídeo que ele gravou e que a gente tem registro termina em 2020-12-20-21-17-22. Ele tem mais um vídeo publicado no canal dele que tem um certo tema de neve, só que esse vídeo não tem marca d'água, não tem tempo, não tem nada que a gente possa deduzir exatamente qual foi o tempo que ele tava ali, mas a gente pode deduzir que ele passou muito tempo ali justamente pelo quão surrada tava a neve do lugar que ele tava. Parece que ele andou em círculos naquele lugar ali por horas, pra ser sincero. E por causa disso a gente consegue tirar duas conclusões. Uma, ou ele encontrou essas pegadas daquele jeito e a gente não tem acesso ao resto da gravação do que aconteceu, ou duas, ele ficou rodando ali por muito tempo e causou aquilo tudo. Mas isso não dá pra saber ao certo, pelo menos não agora. Nesse momento a gente consegue facilmente dizer que o Legend enlouqueceu de uma vez. Toda essa parada dele se arriscar saindo quando ele tá nevando simplesmente pra olhar a lua e procurar o contato com uma criatura, os estudos sobre as teorias, o envolvimento de religião em cima de tudo isso, é tudo uma coisa que é pra lá de bizarra, mas por mais bizarro, por mais insano que isso tudo possa parecer, que possa ser esse cara que começou a agir de uma forma totalmente obsessiva com um pedaço de pedra no meio do espaço, tem alguma coisa real de sobrenatural acontecendo aqui. Tipo, é fácil de dizer que ele tá enlouquecendo, difícil é você explicar o que aconteceu com o mundo do Minecraft dele. O difícil era explicar o que era aquilo andando no fundo do mundo, porque essa de reflexo da câmera, nem eu compro isso. Só que mesmo assim, parece que por mais que tenha acontecido coisas realmente estranhas e que valem a pena ser identificada e investigada pra ver o que era, isso tudo passou muito do ponto. Ele tinha se afogado em uma completa certeza de que o que ele tava enfrentando ali era uma força maior, e ele era a única pessoa que tinha aberto os olhos pra aquilo e que sabia que estava acontecendo. E ele tinha que intervir nisso, senão muita gente sofreria com isso. E justamente quando ele tava no máximo dos seus estudos e criando teorias sobre isso e juntando informações, ele morreu. Ele acabou de morrer. Bom, eu te avisei como é que você tá esse mês. Eu perdi tudo que eu tava trabalhando. Eu tive olhando no céu esse mês procurando. Porra, cara, você tá de brincadeira comigo. Mas o fato de que isso aconteceu tão perto da minha primeira tentativa de contato com a gente provavelmente significa que eu consegui. Que merda você tá tomando ultimamente, cara? O que é esse tal medicamento que você disse que tava tomando? É Cyclosilvin, ajuda com a minha ansiedade e tosse no geral. Eu tô mais focado nesse seu comentário sobre espero que você fique melhor, assumindo que eu tenho que ficar melhor. Eu não preciso ficar melhor, eu tô cada vez mais e mais perto de uma resposta de verdade, então eu finalmente vou poder descansar. Eu poderia até vir aqui falar quais foram os próximos passos depois disso, mas nada, nem nas anotações dele fazia mais sentido. Algumas páginas agora são só poemas gigantescos com uma ou outra frase que faz sentido no meio de tudo isso. Outras são só abstratas, uma folha inteira de papel no formato de um sol irradiando alguma coisa, uma página inteira escrita com diversas coisas que não fazem o menor sentido e um buraco no meio em formato circular perfeito, outras só um formato circular perfeito e todo o resto não escrito. E isso vai piorando e piorando e piorando e piorando. No espaço dessa primeira até a última anotação, se passaram mais ou menos 7 meses. E nesse meio tempo ele foi piorando de uma forma extremamente absurda. E a gente sabe que o final dessa história é justamente quando a gente chega naquele vídeo da terapia que ele fez. Mas o que eu fiquei instigado e até certa forma obcecado pra tentar descobrir era justamente o que causou isso tudo. Por que ficou desse jeito? O que deu nele? Ele viu alguma coisa que enlouqueceu ele? Ele é louco? O que tá acontecendo com esse cara? Ele parou de escrever no diário dele porque, segundo ele, a letra dele tava ficando ilegível. Ele tava tremendo demais pra escrever no diário dele. Ao invés disso, ele disse que começou a trocar pra audiobooks. E nesses áudios era supostamente pra ele anotar todas as anotações das investigações deles, ao invés dele ter que escrever. Só que na verdade chamar isso de investigação é demais pro que tava acontecendo. Esses audiologs viraram mais um diário dele sobre o que ele tava sentindo e o que tava acontecendo com ele nessa época. Em um desses audiologs ele fala que ele teve um acidente com um agente quando ele tava procurando na neve, naquele fatídico dia, mas segundo o próprio primo dele, esse tal acidente dele foi ficar horas e horas na neve sem proteção suficiente e preparado direito. Só que ao invés dele simplesmente admitir que ele foi descuidado naquele dia, que ele quase morreu por burrice mesmo dele, ele teve outra conclusão na cabeça dele. Dia 22 de agosto de 2021. Eles não gostam de mim. Eu acabei de me dar conta disso. Eles não gostam de mim. Ele chega até a mudar de cidade por causa disso. Ele inventa uma desculpa falando que ele entrou pra uma faculdade, que ele precisava se mudar por causa disso. Mas ele faz isso porque ele tá completamente apavorado de que estão indo atrás dele. E agora todos eles odeiam ele. Só que o problema é que não tem uma única sequer demonstração de que isso realmente aconteceu, de que ele tá sendo caçado, de que tem um monstro atrás dele. É simplesmente aparecendo com essas tais evidências e falando que isso tá acontecendo, mas não mostra nada. Toda essa ideia do Legend Finder de ir atrás a fundo nisso depois dele ter feito o iceberg de
Minecraft dele saiu tanto dos trilhos que ele começou a teorizar sobre essa força maior e tá sendo perseguida por ela. Ele chegou até a falsificar documentos de entrada de faculdade pra poder mostrar pros pais dele e conseguir ter essa desculpa pra poder se afastar deles. E depois que ele conseguiu se mudar, ele passou meses documentando a vida dele nos audiologs, simplesmente falando o quanto que ele tava triste, como a vida dele não fazia o menor sentido e quanto ele tava muito triste por ter feito tudo isso e por tudo isso ter acontecido com ele. Esses audiologs de 2021 inteiro foram meio que só uma espécie de recuperação dele, onde ele se mudou justamente pra tentar esquecer disso tudo, porque alguma coisa virou a chave nele que ele começou a tentar esquecer que isso tudo existia e recomeçar a vida dele. Mas ele não sabia como fazer isso. Ele ainda assim, mesmo estando dezenas de milhares de quilômetros de distância dos pais deles, ainda se encontrava obcecado pela lua, mesmo tendo plena noção de que isso tudo fazia mal pra ele. Só que ele achava que isso fazia mal pra ele porque eles estavam atrás dele, entende? Parece que não importava o quanto ele tentava mudar e esquecer tudo isso, isso sempre voltava pra assombrar ele. E eu acho que nesse ponto a gente só pode tirar a conclusão de uma única coisa. E essa coisa, na verdade, tava junto com ele esse tempo inteiro. Psycho-Sylvain. O Legend sempre disse que ele tomava alguns remédios. Os próprios amigos dele já perguntaram quais remédios que ele tomava. Desde que as coisas começaram a dar erradas, na verdade, nessa história, eu já suspeitava que tinha alguma coisa de errada com ele mesmo e esse uso de remédio que ele fazia. Mas a questão era um pouco mais embaixo do que só isso. A última atualização que a gente sabe sobre o Legend Finder não é aquele vídeo lá da terapia que a gente viu no começo, que era a última vez que a gente tinha visto isso. Na verdade, era um arquivo escondido do Legend Finder, onde ele tinha pegado toda essa teoria sobre a expansão da Lua que ele tinha bolado nesses 3 anos de trabalho dele e upado na Wikipédia pra tentar ser aprovado como um artigo científico de verdade. E como você provavelmente deve ter deduzido, não entrou. Só que antes dessa página ser deletada, ele conseguiu salvar um PDF disso e é daí que a gente consegue ter acesso a toda a teoria do Legend Finder sobre a expansão lunar. Tem praticamente tudo que ele veio trabalhando até aqui. Por mais que ainda assim não faça muito sentido essas coisas que ele falou, tá ali, tá explicado e tá detalhado. E uma dessas coisas que eu queria inclusive agradecer ao Arty60 que encontrou isso e me ajudou a encontrar, porque isso passou direto no meu radar quando eu fui pesquisar, é justamente uma página escondida dentro desse PDF que ele upou, que se você clica, você abre direto pra página da Wikipédia pra Psycho-Sylvain, o nome da droga que o Legend Finder tomava esse tempo inteiro. E na descrição dessa droga da página do Wikipédia tá listando ela como uma droga alucinógena. Muito provavelmente foi essa a droga que mexeu com ele ao ponto dele conseguir inventar todas essas coisas acima dele. E isso explica bastante coisa, na verdade. O próprio vídeo que o computador dele quebrou e depois que voltou o mundo tava completamente diferente é bem explicado por isso. Provavelmente, enquanto ele tava nesse surto alucinógeno do remédio que ele tava tomando, ele acabou forjando isso ele mesmo e esqueceu depois que os efeitos do remédio passaram. Isso explica porque que mesmo o PC dele dando problema e ele supostamente ter perdido toda a pesquisa dele, essas pesquisas ainda apareciam em Google Drive e depois apareciam upadas no YouTube. Muito provavelmente ele mesmo upava porque ele sabia que ele ia tentar apagar as provas de que isso que ele tava tentando imaginar não era real. Parece muito uma briga entre a mente sã de uma pessoa e a mente alucinada de uma pessoa, tentando uma te mostrar uma mensagem de que aquilo que ele tava fazendo não era real e que ele precisava de ajuda, e a outra seguindo em frente com tudo que ele tava alucinando. No fim, Don't Look at the Moon foi uma história de um garoto que, tendo a oportunidade de ser a primeira pessoa a fazer uma descoberta nesse jogo de um mistério que supostamente ficou escondido pelo tempo, acabou ficando obcecado com isso num nível onde ele quase perdeu a vida em cima disso, que fez ele imaginar, criar, supor, fazer com que toda essa história que não era real e que ele tava se frustrando por não ser real, pelo menos pra ele conseguir ter a oportunidade de dizer que ele descobriu algo incrível, mesmo que isso não fosse verdade. Eu acho que esse é o ponto principal dessa história. Um cara tão dedicado quanto um que se denomina o Legend Finder, o descobridor de lendas, talvez ia gostar muito de ter uma lenda tão grande atrelada ao nome dele como o cara que descobriu isso. E talvez isso mais os efeitos do remédio tenham feito ele alucinar tanto que isso era real, porque ele queria que fosse real. A única coisa que ninguém imaginaria é que o preço disso seria a mente dele ser deteriorada até quase a insanidade. A gente sabe como que é o final dessa história. Ele conseguiu ajuda, ele tava se tratando, e a última mensagem dele no canal dele fala que ele vai seguir em frente com a vida dele. Ou seja, ele finalmente teve a ajuda que ele tava muito precisando. Eu acho que Don't Look at the Moon é muito mais uma história sobre pessoas ficando obcecadas com descobrir a nova coisa gigantesca e descobrir o novo mistério incrível que vai transformar eles em verdadeiros caçadores de lendas. E também mostra pra gente que talvez não seja bom a gente ficar tão obcecado por esse tipo de coisa. De qualquer forma, foi muito divertido dissecar essa história inteira aqui pra vocês. Então, se vocês tiverem gostado disso tudo, não esquece de deixar seu like, se inscrever, que me ajuda demais. E se você quiser, passa lá no meu podcast e no meu canal secundário, que eu tô postando mais vídeo lá do que eu posto aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, não olhe pra lua.